Nesses dias, o cinema perdeu um dos seus grandes nomes, eu tô falando de George Romero, que foi o pai do zumbi moderno, definindo e popularizando o gênero em 68 com A Noite dos Mortos-Vivos. De lá pra cá a gente teve paródias, versões, com obras inteiras influenciadas pelo horror e pelas críticas sociais presentes em todos os seus filmes. Muito além do zumbi, Romero brincou com diversos outros temas e a gente fez meio que um guia pra você conhecer melhor a obra, então essa aqui é a lista de 13 melhores filmes de George Romero pra você assistir. Em 13º lugar, a gente tem o seu último trabalho feito como diretor, de forma independente, lançado em 2009, é A Ilha dos Mortos. No mundo infestado de zumbis, acompanhamos um grupo de militares que viaja pelo interior tentando conseguir suprimentos. Constantemente lutando contra os mortos, eles ficam intrigados ao saber de uma ilha livre desse perigo chamada Plum Island. Mas quando chegam lá, esse paraíso é palco de uma briga entre duas famílias. Uma que deseja exterminar todos os zumbis e a outra que convive pacificamente com seus parentes mortos-vivos. A história é inspirada no filme Da Terra Nascem os Homens, de 58, e foi duramente criticado pela má qualidade em relação aos trabalhos anteriores. Mas entrou na lista porque é o 6º filme da famosa série de zumbis, então deixa pra assistir por último. Em 12º lugar é Dois Olhos Satânicos, de 1990, uma parceria entre George Romero e Dario Argento. Dessa parceria que começou lá em 78 com O Despertar dos Mortos, vem esse filme dividido em duas histórias, ambas baseadas nos contos de Edgar Allan Poe. A primeira é Os Fatos do Caso do Sr. Valdemar, dirigida por Romero e mostra um esquema maligno da esposa que quer ficar com o dinheiro do marido, misturando toques de terror com crítica social, especialmente ao capitalismo. Depois a gente tem O Gato Negro, dirigido por Argento, onde mistura diferentes referências de Poe numa nova narrativa, sobre um policial fotógrafo que se torna um assassino. Os efeitos especiais são de Tom Savini e tão incríveis como sempre, e essa é uma mega recomendação. E se o Romero adaptasse uma obra de Stephen King? Isso aconteceu lá em 93 com o filme A Metade Negra. Quando criança, Ted Beaumont removeu um tumor da cabeça, mas durante a operação descobriu que, na verdade, esse tumor era o seu irmão gêmeo que não se desenvolveu. Anos depois, Ted é um autor de sucesso escrevendo livros sérios com seu nome verdadeiro, enquanto ganha mais dinheiro escrevendo livros pulp usando o pseudônimo George Stark. Mas alguém descobre o seu segredo e começa a chantageá-lo, criando uma série de assassinatos onde todas as pistas apontam para o próprio autor. Of a nightmare come true. Are you ready? Just waiting on you. Nosso 10º lugar é Instinto Fatal, também conhecido no Brasil como Comando Assassino. Um atleta que ficou quadriplégico cria uma ótima relação com um macaco que o ajuda nas mais diferentes tarefas. Mas o macaco é parte de um experimento que desenvolve uma conexão com seu mestre, compartilhando sentimentos e até mesmo a raiva. Até que o primata começa a executar os desejos mais macabros do seu dono. Baseado no livro de mesmo nome, foi o primeiro filme em parceria com o estúdio de Romero e a produtora se meteu demais na história. Forçou o diretor a dar um final mais seguro e feliz, ao invés de um final mais ambíguo, como ele normalmente prefere, e depois da má recepção inicial do filme, remontou adicionando um final chocante sem avisar o diretor. Depois disso, é óbvio que Romero voltou para os filmes independentes. Of terror and suspense. You're not gonna hurt me. I'm part of you. Em nosso 9º lugar, o Exército do Extermínio. Uma arma biológica acaba vazando numa cidade da Pensilvânia, causando a morte ou insanidade permanente nas pessoas expostas à contaminação. Parte da população começa a se rebelar, enquanto outros cometem assassinatos e atos de loucura. E tudo vira um inferno quando o exército chega para tentar conter aquele vírus mortal, só que da pior forma possível. Cada tentativa de solucionar o problema acaba dando mais errado que a outra. E o filme tem como crítica o poder dos governos de expor a população e da falta de preparo para lidar com situações de crise. Muito tenso, violento e ainda recebeu um remake de 2010. Vale a pena conferir. Em 8º lugar, temos o 5º filme de zumbi do Romero, que é um found footage, eu tô falando de Diário dos Mortos. Se passando no mesmo universo dos outros, só que dando um reset de leve na história. Acompanhamos um grupo de estudantes de cinema tentando gravar um filme de terror quando o outbreak zumbi acontece durante a produção. A partir daí, o grupo tenta buscar um jeito de sobreviver enquanto registra a ruína da sociedade moderna, documentando tudo com suas câmeras. Produzido de forma independente, Diário dos Mortos possui algumas referências aos filmes anteriores do diretor e marca uma mudança de linguagem ao utilizar o estilo found footage, com longas sequências e mais computação gráfica.
2 anos antes, a gente teve a produção do filme Terra dos Mortos, o nosso 7º lugar da lista, feita em parceria com o estúdio, se tornando o mais caro entre os 6 filmes de zumbi. Seguindo a história dos 3 filmes anteriores, agora temos os últimos sobreviventes numa cidade protegida dentro de um sistema feudalista. Mas é óbvio que as coisas pioram quando uma revolução tenta derrubar o líder da cidade e os zumbis estão se transformando em criaturas um pouco mais desenvolvidas. É um filme com grandes proporções e efeitos especiais, misturando críticas políticas com explosões. Em 82, a gente teve a estreia de Stephen King como roteirista, lá no filme Creepshow, que foi dirigido por Romero. Trata-se de uma antologia de 5 contos de humor negro, baseados em quadrinhos da década de 50. O primeiro é sobre um velho que retorna do túmulo para buscar o seu presente de Dia dos Pais. O segundo é sobre um fazendeiro não muito inteligente, interpretado pelo próprio Stephen King, que encontra um meteoro no quintal. O terceiro é sobre um marido vingativo. O quarto é sobre uma criatura que mora no colégio. E a última história é sobre um homem de negócios ultra rico que recebe o seu castigo bem merecido. Essa antologia também conta com um prólogo e um epílogo sobre um pai brigando com seu filho porque ele adora ler quadrinhos de terror. A criança é interpretada pelo filho de Stephen King, o também autor Joey Hill, e os efeitos práticos são do Tom Savini. No, this is going to be an entirely new experience. Desviando dos filmes de terror, em 81, Romero tentou fazer um filme de drama e fantasia moderna. E o que acabou conseguindo foi cavaleiros medievais lutando em motocicletas. Cavaleiros de Aço é sobre um grupo performático que resgata tradições medievais, mas encontra dificuldade para manter os integrantes unidos, lidar com as finanças e a polícia local, agentes oferecendo uma carreira solo para o Cavaleiro Negro e também a desilusão do rei. É um filme muito interessante também com participação de Tom Savini e Stephen King. Em quarto lugar, Dia dos Mortos, de 85. Terceiro filme da série de zumbis, o mundo tá tomado por eles, com exceção de um grupo de cientistas e militares que vivem num bunker subterrâneo. Os cientistas fazem experimentos com os mortos-vivos atrás de uma cura, e quando os militares descobrem que os corpos de soldados eram usados para algumas experiências, um conflito surge, ao mesmo tempo que os zumbis da superfície procuram um caminho para entrar. É o terceiro filme da primeira trilogia de zumbis, mostrando como a falta de comunicação entre as pessoas pode causar o caos e o colapso até em pequenos nichos da sociedade. Gregory Nicotero, que hoje faz Walking Dead, e Tom Savini fazem os efeitos desse filme, além do zumbi Boob, que virou um ícone da cultura pop. Esse filme é referenciado no filme Resident Evil e também na 4ª temporada de The Walking Dead. O terceiro lugar não é do zumbi, mas sim de outra entidade explorada por Romero. Martin, de 77, introduz um jovem que acredita ser um vampiro. Por não ter presas, ele acaba utilizando navalhas para conseguir o sangue de suas vítimas, mas ninguém leva ele muito a sério, além do seu primo-avô, que acredita que a maldição do vampiro realmente caiu sobre o garoto. É o filme favorito do diretor, que consegue dar uma visão própria ao gênero, e marca também a primeira colaboração com Tom Savini. Teve uma ótima recepção entre os críticos com sua sátira social, reflexões e final surpreendente. Só tenta assistir de estômago vazio. Em segundo lugar, A Noite dos Mortos-Vivos, de 68. Barbara e Johnny visitam o túmulo do pai num cemitério remoto, quando são surpreendidos por zumbis. Barbara consegue escapar e se refugia numa casa que parece abandonada dentro de uma fazenda. Logo, ela se junta a Ben, que parou por lá procurando gasolina. A notícia de que um apocalipse zumbi tomou conta de tudo vem com a luta pela sobrevivência, e logo eles descobrem mais algumas pessoas na casa. Discussões e conflitos fazem com que as chances de sobreviver à noite diminua a cada minuto. É um filme que marcou o cinema, tanto por colocar um negro como protagonista, também com a desconstrução do patriarcado, as falhas da mídia e agências governamentais e o mecanismo de defesa civil. Foi o filme que definiu o zumbi moderno, mortos-vivos comedores de carne, quando antes os zumbis eram pessoas vivas sob efeito de voodoo. Teve um remake colorido de 1990, dirigido por Tom Savini, que você pode assistir na Netflix. E se você tiver sorte, ainda encontra uma edição raríssima do livro da Dark Side Books, esgotada em todos os lugares. Só sobrou um filme para o nosso primeiro lugar, e é O Despertar dos Mortos, de 78. Seguindo os eventos da Noite dos Mortos-Vivos, acompanhamos a expansão da epidemia de zumbis, quando 2 membros da SWAT americana procuram abrigo num shopping center. Encontram um repórter e sua namorada por lá. Eles então usam os objetos das lojas, trancam o shopping, se armam e matam os zumbis que estavam lá dentro, para poder criar um ambiente seguro e familiar. Mas a tensão começa a crescer conforme o tempo passa, quando percebem que estão sendo vítimas do próprio consumismo. As coisas pioram quando um grupo de motoqueiros
motoqueiros invade o shopping, trazendo a ameaça dos vivos e dos mortos para dentro dessa fortaleza improvisada. Com dimensões bem maiores do que o primeiro filme, é uma crítica ao consumismo americano com personagens profundos e situações de sobrevivência. Tom Savini faz os efeitos, apesar de utilizar uma produção simples com tinta azul ou cinza e sangue vermelho vivo para dar um efeito mais cômico. Em 2004, Zack Snyder estreou na carreira de diretor fazendo o remake desse filme. Will walk the earth. We are down to the line, folks. E se você quiser uma cola dessa lista, tem ali na descrição uma lista pela ordem cronológica de lançamentos dos filmes, e lá no site tem um link também, tem o trailer de cada um desses filmes. Aproveita para me falar ali embaixo qual desses filmes chamou mais atenção, se faltou algum na lista, ou qual desses é o seu preferido. Essa aqui foi a nossa pequena homenagem ao mestre Jorge Romero, que para sempre vai ser lembrado como o pai do zumbi moderno. Muito obrigado por tudo.